noite a todos que se encontram aqui na casa de Deus, aqueles que estão nos acompanhando em casa, que possamos louvar hoje o nome de Deus e que tudo que for feito seja feito para a honra e glória do seu santo nome. Vamos orar? Oremos. Querido Jesus, te damos graça, Senhor Deus, porque começamos as semanas aqui na sua santa casa. Que o Senhor possa estar conosco nesse momento de adoração, que possamos receber o seu Santo Espírito para que possamos entender e compreender a sua santa palavra. Fique conosco, é que eu peço e agradeço ao Filho amado Jesus Cristo. Amém. Para começar o nosso momento de louvor, começamos então com a música Tu És Meu Deus. Tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. A tua força me sustenta, és meu refúgio na tormenta. Por isso eu te louvo, tu és o meu Deus, Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor. Eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti. Por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. A tua força me sustenta, és meu refúgio na tormenta. Por isso eu te louvo, tu és o meu Deus, Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor. Eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti. Por isso eu te louvo, tu és o meu Deus, Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno,
já, fica em pé agora. Nós vamos cantar a música Mensageiro. Você está em casa, cante e louve a Deus de todo o seu coração também. Tem dias que nem sei dizer, não tenho motivação. Eu sinto em mim uma dor sem fim, não sei dizer a razão. Consigo ainda, Jesus, buscar os meus joelhos, dobrar e orar, perante Deus me inclinar, chorar e abrir o meu coração, e abrir o meu coração. Já posso ver o sol brilhar, o vento, a paz vem soprar, sem hesitar, irei sair, de meu Jesus vou falar. Sou mensageiro do Rei, Senhor, sou testemunha do seu amor, ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar, que Jesus vai aqui voltar. Sou mensageiro do Rei, Senhor, sou testemunha do seu amor, ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar, que Jesus vai aqui Nesse espírito de adoração, convido aqueles que puderem para que de joelhos nós adoremos a Deus em oração. Santo Deus, graças te damos por mais um domingo nós estarmos aqui na tua casa. Queremos te agradecer pelas condições que o Senhor nos concede e pelo privilégio de estarmos entre amigos, entre irmãos, e gostaríamos de fazê-lo dessa presença, convidando para que o Senhor continue em nossa presença, Pai. Fale ao nosso coração nesta noite, fale ao nosso coração através do pastor Amorim e também da apresentação que será feita aqui à frente logo mais. Permaneça conosco, transforme o nosso coração e nos prepare para muito em breve nos encontrar contigo. São essas bênçãos e favores que te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Olha, a alegria é minha. E vocês sabem, quem conviveu comigo sabe como a alegria é minha de estar aqui com vocês. São 10 anos já, né? O irmão Edson tinha menos cabelo branco naquela época. Já são 10 anos desde que a gente morou aqui. E sempre que a gente vem com muita alegria, né? Quando a escola convidou a gente para fazer a semana de oração, que começa amanhã, eu falei com o Jobinho, olha, não precisa convidar 2 vezes para ir em Blumenau, né? A gente se organizou e conseguiu estar aqui. Quando nós estávamos aqui, quando nós moramos aqui, há 10 anos, nós éramos 3. Eu, a Flor e o Noah, o cachorro, né? Agora nós somos 6.
Eu, a Flor, o Daniel, tem 7 anos. Pois é, tem o Luca, falar primeiro dos filhos, depois dos cachorros. Tá bom? O Daniel, tem o Luca, que tem 9 meses, e tem 2 cachorros agora. Né? Tinha 3, mas a gente... tem o Tyler e o Noah, não é? O Noah, que estava aqui com a gente, ainda está vivo. Né? Já está bem velhinho, mas ainda está com a gente lá em Jacareí. A Flor e o Luca ficaram ali no hotel, a gente viajou o dia todo, e amanhã ela faz capela bem cedo, e ela estava meio cansada, ela acabou ficando lá, porque o Luca também tinha que dormir, e a gente se vê essa semana aí, na medida do possível. Nós, desde que saímos daqui, nós passamos ali pelo IAESC, depois em Joinville, ali no departamento de jovens, como o Isaías falou, e já estamos há 3 anos, um pouco mais de 3 anos ali no Novo Tempo, né? Comecei apresentando o Fé para Hoje, 3 anos, né? O Daniel gosta de participar do culto. Então, eu apresentei o Fé para Hoje ali por 1 ano e meio, 2 anos, e agora eu estou no Bíblia Fácil e também gerenciando a Escola Bíblica da Novo Tempo ali, que é um departamento que cuida dos estudos bíblicos e tudo mais. E amigos, sempre que eu venho aqui, eu preciso dizer uma coisa. E eu já vim aqui várias vezes depois que eu saí, mas eu preciso dizer uma coisa porque a gente tem uma gratidão muito grande por essa igreja. E tem uma coisa que simboliza essa gratidão. Quando nós chegamos aqui, tudo que a gente tinha cabia num Celta, que era o nosso carro. E quando a gente chegou, a igreja fez um chá de casa nova para a gente, eu não sei quem lembra. E aí nos deram copo, talher, prato, pano de prato, enfim. E a gente nunca esqueceu e nunca vai esquecer da Igreja Central de Blumenau. Ela está marcada no nosso coração e essa cidade está marcada no nosso coração. Eu quero cantar um hino agora para a gente preparar nosso coração para a palavra de Deus, para o estudo da palavra de Deus. E eu vou cantar o hino Escolhi Louvar Teu Nome. Esse é o hino do pastor Jader Santos. E as circunstâncias que esse hino, nas quais esse hino foi composto, tornam esse hino muito mais especial. O pastor Jader compôs esse hino quando ele descobriu que estava com câncer, já há alguns anos. E naquela incerteza de alguém que descobriu um câncer, na incerteza do futuro, não sabia o que ia ser, como ia ser o tratamento, se o tratamento daria certo. Nesse contexto todo, ele compôs esse hino. Então, quando você ouvir, pensa nessa circunstância toda e pense em como nós podemos louvar o nome de Deus, mesmo quando as coisas não estão tão boas. Nesse contexto, vamos ouvir o hino e se você souber, cante comigo. Pai, a Ti o meu viver entrego, sinceramente eu te peço, vem ser comigo, meu Senhor. Tentei ser forte, mas eu já falhei, 1000 vezes já me perguntei por quê. Se tudo é tão frio, se o sol já fugiu, eu nem consigo mais cantar. Vem, acalma o meu coração. Eu hoje escolhi louvar Teu nome, pois eu sei o Deus que Tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar Teu nome, porque esse é Teu querer.
O teu amor é vida, dessa vida eu quero ter. Pai, o medo às vezes é cortante. Vem visitar-me a todo instante. Bem junto a ti eu quero estar, meu Pai. Talvez não saiba nem pedir, mas vem com teu amor ouvir meu clamor. Se tudo é tão frio, se o sol já fugiu, eu nem consigo mais cantar. Vem, acalma o meu coração. Eu hoje escolhi louvar teu nome, pois eu sei o Deus que tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é teu querer. O teu amor é vida, dessa vida eu quero ter. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é teu querer. O teu amor é vida, dessa vida eu quero ter. Oremos. Querido Pai, nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Fala conosco, diz aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 19. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 19. E nós vamos meditar nessa história bíblica que tem muita coisa a nos ensinar. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1. E o texto diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, ou num sicômoro, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar na sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A história de Zaqueu é uma história que representa o que de alguma forma fala da vida de todos nós. Quando a gente olha para as histórias bíblicas, nós precisamos entender o que a história conta, entender o que a Bíblia fala, mas saber que essas letras todas
Saber que todos esses livros, todas essas histórias, todos esses conceitos estão aqui por causa de nós. Quando o Espírito Santo resolveu inspirar os profetas para que eles pudessem escrever esse livro, Jesus estava pensando em mim e em você, para que nós tivéssemos condições de aprender as lições espirituais a partir da palavra de Deus. E é a palavra de Deus que é a única segurança que nós temos para aprendermos coisas espirituais. As coisas da fé só podem ser aprendidas com segurança a partir da Bíblia. E a história de Zaqueu é como uma grande parábola da vida dos seres humanos. Zaqueu representa aqui os seres humanos pecadores, e a sua história diz como Jesus age com gente como Zaqueu, com gente como nós. E a história começa dizendo que Jesus passou por Jericó, era a última vez que Jesus passaria por ali até a sua crucifixão, e ele atravessava a cidade. Jesus estava caminhando para atravessar Jericó e para ir para Jerusalém, mas a história ou o nome de Jesus já estava muito conhecido. Jesus já tinha feito tantos milagres, tantas curas, tinha ensinado tantas coisas, que por onde Jesus passava, o nome dele era comentado, para o bem e para o mal. Aqueles que amavam a Jesus e aqueles que odiavam a Jesus falavam dele. E Zaqueu ouviu que Jesus estava passando por ali. E a Bíblia descreve Zaqueu de uma maneira bem interessante, porque a Bíblia diz, Lucas falando, né? Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. A Bíblia fala poucas vezes que alguém é rico. Esse adjetivo é dado poucas vezes na Bíblia. Mas quando a Bíblia diz que alguém é rico, é porque era rico mesmo, né? E Zaqueu era um dos mais ricos ali de Jericó. E a sua riqueza foi adquirida essencialmente pelo seu trabalho de chefe dos publicanos. Ele não era apenas um publicano, um cobrador de impostos. Ele era o chefe. Aliás, é a única vez na Bíblia que você vai encontrar essa expressão, chefe dos publicanos. Zaqueu era muito rico porque ele era chefe de uma organização criminosa. Ele era chefe de um sistema de propina, de superfaturamento de impostos ali na cidade de Jericó. Aliás, existiam 3 grandes coletorias naquela região. Era a coletoria de Cafarnaum, a coletoria de Jericó e a coletoria de Cesareia. Essas eram as 3 maiores. E Zaqueu era chefe de uma delas. Só que para ser chefe de uma coletoria, para ser chefe dos publicanos, não existia um concurso público. Não era um cargo que a pessoa alcançava depois de ter cursado uma faculdade, então se qualificava para aquilo e prestava um concurso e aí assumia essa função. Não era assim. O chefe dos publicanos era um cargo de confiança do Império Romano, mas também não era uma indicação assim, eu confio nesse e eu vou colocar. Para se tornar chefe dos publicanos, a pessoa tinha que comprar o cargo, e era muito dinheiro. Então Zaqueu, de alguma forma, talvez como um publicano, ele foi juntando dinheiro com um alvo específico de se tornar chefe dos publicanos. E em algum momento ele procurou Roma, pagou o valor desse cargo e se tornou chefe dos publicanos. Portanto, se um publicano era odiado, o chefe dos publicanos era muito mais odiado. E para ganhar todo esse dinheiro, existia uma cadeia, como eu disse, de corrupção, né? Porque Roma cobrava um valor X, então o publicano que estava na coletoria cobrava o valor X de Roma e um pouco mais para que ele ficasse. E cobrava um pouco mais ainda, que era o valor do chefe dos publicanos, para que o chefe deixasse com que ele ficasse ali na coletoria. Portanto, Zaqueu, ele era um ladrão.
Ele era um ladrão que nós chamaríamos hoje talvez de ladrão de colarinho branco, né? Ele não era um ladrão que colocava uma arma em alguém na rua, mas ele roubava muito dinheiro das pessoas a partir do seu trabalho de chefe dos publicanos. Mas acontecia alguma coisa no coração de Zaqueu, porque enquanto ele era chefe dos publicanos, enquanto ele roubava as pessoas, alguma coisa incomodava o seu coração. Porque a Bíblia diz que ele queria ver Jesus, ele se interessou por Jesus. E eu não sei se você já se perguntou por que Zaqueu se interessou por Jesus. De onde veio esse interesse de Zaqueu por Jesus? Bem, há pelo menos duas possibilidades muito fortes. A primeira delas é que Zaqueu tenha ouvido a história de outro publicano que também roubava as pessoas, que também superfaturava impostos, mas que em algum momento se converteu e deixou essa vida. De quem eu estou falando? De Mateus. Mateus era um cobrador de impostos. E a conversão de Mateus deve ter dado o que falar ali entre os publicanos, né? Você imagina lá o grupo de WhatsApp dos publicanos. Mateus se converteu e apareceu lá, Mateus saiu do grupo, né? Não tinha WhatsApp, né? Mas a história de Mateus deve ter circulado. E Zaqueu ouviu que um homem como Mateus rejeitou toda a riqueza que a vida de publicano dava, todo o conforto que a vida de um publicano proporcionava. E ele ouviu que um tal de Mateus deixou tudo isso para seguir um homem chamado Jesus. E ele deve ter ouvido que Mateus passou a ser feliz depois dessa decisão. Mas há uma outra possibilidade, e essa é a mais forte de todas. A Bíblia diz que João Batista pregou, teve o seu ministério ali perto de Jericó. Quando ele batizava as pessoas, pregava, ele estava perto de Jericó. E a Bíblia diz que os publicanos iam ouvir as mensagens de Zaqueu, ou de João Batista. E um dos publicanos que foi até onde João Batista estava e ouviu a mensagem, foi Zaqueu. Zaqueu começou a se interessar por Jesus cerca de 3 anos antes, quando ele ouviu João Batista pregar sobre o Messias. E amigos, essa informação para mim, ela é preciosa demais. Porque nos últimos 3 anos, o coração de Zaqueu estava sendo trabalhado pelo Espírito Santo. 3 anos antes, ele ouviu falar do Messias através de João Batista, e o coração dele foi sendo transformado, foi sendo trabalhado aos poucos. Jesus uma vez falou que o reino de Deus é como o fermento, lembram? E o fermento funciona como? Você coloca na massa, e ele aos poucos vai levedando a massa. O fermento não leveda a massa de uma vez, não faz a massa crescer de uma vez. Você tem que deixar a massa descansar, e aí o fermento vai agindo devagar, imperceptível, mas você vai vendo os seus efeitos. No coração de Zaqueu estava acontecendo a fermentação do reino de Deus. E amigos, escutem bem. O reino de Deus crescia no coração de Zaqueu enquanto ele ainda era um ladrão. Zaqueu estava na coletoria, Zaqueu estava pegando dinheiro dos outros, Zaqueu estava roubando as pessoas, mas enquanto ele fazia isso, o reino de Deus crescia em seu coração. E quanto mais o reino de Deus crescia, mais o pecado incomodava Zaqueu. Mas ele ainda estava lá. E esse ponto da vida de Zaqueu me faz repensar o jeito com o qual às vezes eu trato os outros seres humanos. E deveria fazer você repensar também. Porque se você olhasse para Zaqueu 6 meses antes desse episódio que nós lemos aqui, você diria, para esse homem não tem jeito.
Se você olhasse para Zaqueu 1 ano antes desse episódio que nós acabamos de ler, você diria: para esse homem não tem jeito, ele é um ladrão, ele não vai sair dessa vida. Mas você só diria isso porque você não conseguiria ver que o reino de Deus estava crescendo no coração de Zaqueu. Então eu quero fazer 2 combinados com vocês a partir desse momento aqui da vida de Zaqueu. O primeiro combinado é: nunca mais você vai olhar para quem quer que seja e dizer: para essa pessoa não tem mais jeito. Combinado? Porque você não sabe o que está acontecendo no coração daquela pessoa. Você não sabe se Jesus, o Espírito Santo, está transformando o coração dela enquanto ela ainda está afundada no pecado. Portanto, a gente não pode, nós não temos elementos suficientes para olhar para uma pessoa e dizer: para esse não tem mais jeito. Só Deus tem condições de fazer isso. Então o primeiro combinado é: nunca mais diga que não tem esperança para qualquer pessoa, para quem quer que seja. O segundo combinado é: nunca mais se olhe no espelho e diga: para mim não tem mais jeito. Vamos combinar isso também? Porque você não sabe, você não tem ideia do que pode acontecer na sua vida se Jesus entrar em seu coração. Você não tem ideia de quem você pode ser se o reino de Deus crescer no seu coração. Tem uma história que eu carrego comigo, de um homem chamado Antônio. Nós o conhecemos, eu e um amigo que estávamos fazendo evangelismo lá na Bahia. Nós o conhecemos na tenda do evangelismo. A gente montou uma tenda no meio da comunidade assim. De dia tinha tiroteio, de noite tinha evangelismo. E aí a gente tinha que colocar e tirar a cadeira todo dia, né? Porque tinha que ter um espaço ali para o pessoal correr da polícia e tal. Era uma comunidade tranquila que a gente estava fazendo no evangelismo. E aí, para colocar as cadeiras todo dia, a gente precisava de ajuda. E as cadeiras ficavam na casa do Antônio. A esposa dele era adventista. E ele nos ajudava a colocar as cadeiras. Mas ele nos ajudava completamente bêbado. Bêbado. Eu não sei como é que ele conseguia colocar as cadeiras nas costas e levar. Mas conseguia. Ele colocava as cadeiras, sentava na última fileira e dormia toda a programação. Primeiro dia, segundo dia, e nós ficamos 3 meses naquela tenda. E aos poucos, ele já não vinha mais tão bêbado, e a gente fazia apelo e ele não levantava, e a gente começou a combinar, vamos fazer apelo para ele, assim, direto. No último dia da tenda, o meu amigo estava pregando e disse assim: eu só termino o apelo quando o Antônio se levantar. Eu disse: então vai fazendo. E depois ele disse assim para a gente: eu só levantei porque eu sabia que vocês não iam parar até eu me levantar. Mas no último dia ele levantou, veio à frente, nós o batizamos alguns dias depois. Ele fez toda a série com a gente. E se você for lá em Cachoeira, na Bahia, hoje, tem uma igreja, a igreja de Cachoeira 2, e o primeiro ancião, há anos, é ele. Você não tem ideia do que o Espírito Santo pode fazer na vida de uma pessoa. E Zaqueu estava nesse processo, alguém que estava tendo o coração transformado pelo Espírito Santo. Só que Zaqueu tinha uma característica. Uma vez eu falei, pregando esse sermão, eu disse: Zaqueu tinha um problema, né? E no final um baixinho me procurou e disse: pastor, quer dizer que ser baixinho é ter problema? Né? Então agora eu mudei minha palavra. Ele tinha uma característica, tá? Até porque eu não tenho muita autoridade para falar sobre esse assunto, né? Ele tinha uma característica, ele era baixinho, e ele queria ver Jesus. E você pode se perguntar: mas por que Zaqueu apenas não subiu na calçada, né? Ele poderia ter subido no batente, e de longe ele veria Jesus. É que a gente precisa olhar para Jericó nos tempos bíblicos. As ruas de Jericó, elas tinham as mais largas, tinham o tamanho da envergadura de um homem, assim, cerca de 2 metros de largura. Então imagine uma rua de 2 metros de largura, vindo uma multidão e Jesus no meio, e um homem baixinho,
tentando ver, ele não ia conseguir. E Zaqueu ele toma uma decisão, talvez a mais ridícula que ele poderia tomar. Ele decide subir numa árvore. Por que Zaqueu faz isso? Porque Zaqueu vivia um conflito no seu coração. Zaqueu vivia numa angústia interna tão grande, porque você sabe o que significa o nome de Zaqueu? Zaqueu significa justo, puro. E ele, enquanto ele sabia o que o nome dele significava, ele vivia exatamente o contrário. E nos tempos bíblicos, de maneira especial, o nome era como se fosse uma profecia. Os pais colocavam um nome indicando o que eles queriam que o filho fosse. Então os pais de Zaqueu olharam para aquele pequeno menino e disseram: você vai ser o justo, você vai ser o puro. E todas as vezes que Zaqueu ouvia o seu nome, ei justo, ei puro, ele sabia que ele não era aquilo. Ele vivia uma contradição. Por isso Zaqueu resolveu tomar a decisão talvez mais ridícula da sua vida: subir numa árvore. Quando criança, subir na árvore é normal, não é? As crianças sobem em árvore, pelo menos subiam, né? Antes do celular, as crianças subiam em árvore, caíam e se quebravam, mas a gente tenta ainda fazer as crianças subirem em árvores. Agora imagine um adulto, imagina você está passando nas ruas de Blumenau, está passando na Rua das Palmeiras, aí de repente o pastor Peixe está em cima da palmeira, pendurado, agarrado nela assim. Você dizer assim, enlouqueceu, chama a ambulância, né? O que um homem desse, o que o pastor Isaías está fazendo em cima da árvore nesse dia? Um adulto subindo a árvore hoje já é um negócio estranho. Agora, nos tempos de Zaqueu, isso era mais estranho ainda. E alguém da posição de Zaqueu. Zaqueu era um homem rico. Zaqueu andava nas ruas de Jericó com as melhores roupas. Zaqueu usava um camelo 4x4, né? Ele tinha os melhores veículos, ele tinha a melhor casa. E aí Zaqueu sobe numa árvore. Por quê? Por que Zaqueu se submeteu a uma situação tão ridícula? Porque ele não aguentava mais viver como ele vivia. E quando nós não aguentamos mais viver como nós vivemos, quando a gente reconhece que a vida que nós estamos levando não é a vida que Deus gostaria que nós levássemos, a gente vai para os extremos em busca de ajuda. E sabe, eu não sei se alguém aqui está vivendo alguma coisa semelhante a Zaqueu. Uma vida completamente díspare, completamente diferente daquilo que Deus planejou para você. Deus planejou para você uma vida pura, uma vida de fidelidade, uma vida de alegria, uma vida de comunhão com Ele. Deus planejou para você uma vida de produtividade espiritual. Deus planejou para você uma vida de atividade espiritual. Mas talvez você esteja vivendo numa letargia. Um cristão que se alimenta de cultos esporádicos. Ou pior, um cristão que tem uma capa de cristianismo, mas por dentro está podre, apodrecendo pelo pecado. Talvez alguém que está vivendo como Zaqueu, o seu nome é cristão, mas você não é um cristão. As pessoas te chamam de cristão, as pessoas te veem como cristão, mas por dentro você não é aquilo que deveria ser. Mas a solução, porque Zaqueu subiu na árvore. E quando Zaqueu sobe na árvore, ele fica na posição certa, que a Bíblia diz que ele ficou na árvore esperando Jesus passar, porque ele sabia que Jesus ia passar por ali. E aí eu quero que você imagine comigo Zaqueu,
em cima da árvore. O que ele queria? Ele queria ver Jesus. Ele queria ver Jesus. E a multidão entra na rua. E Zaqueu está ali em cima da árvore. O coração começa a bater mais forte. Ele de longe identifica Jesus vindo, se aproximando. A multidão aperta. Jesus conversa com um. Jesus aconselha outro. Jesus cura outro. E ele está se aproximando. É devagar mesmo. Tem uma multidão ao seu redor. E ele vai ficando embaixo da árvore. E Zaqueu disse: o meu plano, Zaqueu pensava, o meu plano deu certo. Eu quero ver Jesus, eu quero saber quem é esse homem que transforma vidas. Eu quero saber quem é esse homem que só em ouvir o nome dele, através de João Batista, o meu coração começou a ferver, o meu coração começou a se modificar. Eu quero ver, quero saber quem é. E Jesus vinha com a multidão, e Zaqueu apreensivo, e Jesus para embaixo da árvore. Zaqueu queria ver Jesus passando, mas por algum motivo Deus tinha mais. E Zaqueu ficou feliz porque ele ia ver Jesus por alguns segundos, mas agora Jesus parou, e em vez de apenas ver Jesus, Zaqueu pôde avaliar, ele pôde ver detalhes, mas Deus tinha mais para Zaqueu, porque Jesus não apenas parou, Jesus olhou para cima. Zaqueu queria ver Jesus, mas ele nunca imaginou que ele seria visto por Jesus. Sabe por quê? Porque Zaqueu achava que estava procurando Jesus, mas nenhum pecador procura Jesus antes de ter sido procurado por ele. Não era Zaqueu que estava buscando Jesus, era Jesus que estava buscando Zaqueu. E no Evangelho de Lucas, várias vezes a frase, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E nesse momento Jesus estava fazendo de novo isso. Passar por aquela rua não foi coincidência. Passar debaixo daquela árvore não foi coincidência. Jesus estava buscando Zaqueu, e quando ele parou e olhou para Zaqueu, os olhos se cruzaram, os olhares se cruzaram. E eu imagino que o coração de Zaqueu quase parou. Ele queria ver Jesus, mas agora ele estava sendo visto. Deus tinha mais para Zaqueu. E para ele já estava muito mais que, ele já estava muito mais que satisfeito, ele tinha visto Jesus, e o olhar de Jesus é suficiente para transformar vidas, mas Jesus tinha mais para ele. E então Jesus diz uma palavra, ele diz: Zaqueu. Zaqueu nunca tinha encontrado com Jesus pessoalmente, mas Jesus sabia exatamente quem Zaqueu era. Jesus sabia o nome de Zaqueu. E quando Jesus chama o nome, chama Zaqueu pelo nome, toda a história de Zaqueu deve ter vindo à sua mente. Porque era o nome de Zaqueu, ei, justo, puro. Jesus estava chamando Zaqueu de justo, puro, falando o seu nome. E Zaqueu sabia que ele não era justo e puro, mas queridos, Jesus, quando olha para você e declara que você é justo, Ele não está falando de quem você é agora, mas Ele está falando de quem você vai ser quando você entregar a vida para Ele. E Ele diz Zaqueu, e Zaqueu não sabia mais o que fazer. Ele só queria ver Jesus, mas Deus deu muito mais para ele. E Jesus diz: desce depressa, porque hoje eu vou para a sua casa. Você consegue perceber como, às vezes, os nossos desejos em relação a Cristo, em relação à vida espiritual, são muito menores do que os desejos que Deus tem para nós? Zaqueu queria dar uma olhadinha em Jesus, mas o que Jesus queria era morar na casa de Zaqueu.
O que Jesus queria não era um relacionamento de passagem. Jesus queria intimidade com Zaqueu. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa e foi para casa com Jesus. E eu não sei se você sabia, mas a refeição nos tempos bíblicos tinha um significado muito maior do que tem para nós. Hoje você convida alguém para ir para a sua casa, e geralmente você convida alguém que você gosta, com quem você quer se relacionar. Mas nos tempos bíblicos, sentar à mesa com alguém para repartir uma refeição, tinha um recado muito claro. Quando você convidava alguém para se sentar à mesa com você, você estava dizendo o seguinte: eu quero ser íntimo dessa pessoa, eu aceito essa pessoa. E se tivesse algum tipo de problema, algum tipo de intriga, você estava dizendo, ao sentar-se à mesa com a pessoa, você estava dizendo, eu perdoo essa pessoa. E aí você entende a reação das pessoas quando Jesus disse: Zaqueu, eu quero ir para a tua casa. As pessoas começaram a dizer: mas ele vai para a casa de um pecador. O que foi que Jesus e Zaqueu responderam para esse comentário das pessoas? Nada. E nada por pelo menos 2 motivos. Primeiro, porque era verdade. Ou não era? Jesus estava indo para a casa de um pecador. E amigos, graças a Deus que Jesus estava indo para a casa de um pecador. Porque se Jesus não fosse para a casa de pecadores, ele não ia para a minha. Se Jesus não fosse para a casa de pecadores, ele não iria para a sua. Mas como dizia um amigo meu, Jesus tem uma queda por pecadores. E é porque ele tem essa queda por pecadores que você e eu temos possibilidades de salvação. Zaqueu foi para casa com Jesus. E quando chegou lá, a Bíblia descreve a cena. Zaqueu se levantou e ele disse assim: Senhor Jesus, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e com a outra metade eu vou restituir 4 vezes mais a todos a quem eu roubei. Por que 4 vezes mais? Por que 4 vezes mais? A lei, se você ler em Êxodo ou Levítico, você vai ver que um ladrão, ele deveria devolver 1/5 a mais do que ele roubou. 1/5 a mais. Se ele tivesse feito um roubo muito grande, segundo Levítico capítulo 26, se eu não me engano, ele deveria devolver o dobro. Essa era a lei judaica, ou 1/5 ou o dobro. De onde Zaqueu tirou 4 vezes mais? A lei romana dizia assim: um ladrão público deveria devolver 4 vezes mais o que ele roubou. E amigos, isso para mim é muito significativo, sabe por quê? Porque quando Zaqueu foi declarar quem ele era, ele disse: eu não sou um ladrão de devolver 1/5, eu não sou um ladrão de devolver o dobro, eu sou um ladrão de devolver 4 vezes mais. E naquela hora Zaqueu se levanta na frente de todo mundo, e ele reconhece quem ele é, reconhece quem ele não é. E só depois que Zaqueu reconhece quem ele é que Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa. Escuta bem o que eu vou te dizer. Enquanto você ficar tentando esconder de Deus quem você é, você não vai alcançar a sentença de salvação da boca de Jesus. Nós precisamos admitir em oração, se derramar diante de Jesus e dizer: Senhor, esse sou eu. Aqui, Senhor, sou eu mentiroso. Aqui, Senhor, sou eu impuro. Senhor, esse sou eu fofoqueira, Senhor. Aqui, Senhor, sou eu gosto de falar mal dos outros.
Senhor, aqui eu sou ansioso. Senhor, aqui sou eu sou ganancioso. Senhor, essa sou eu sou vaidosa. Enquanto a gente não se abrir e reconhecer diante de Jesus quem nós somos e quem nós não somos, nós não ouviremos dele: hoje houve salvação nessa casa. Por isso eu convido você nessa noite, você que me assiste pela internet, a nesse momento você parar de tentar disfarçar o seu pecado, a parar de tentar mascarar o seu pecado. Se coloque diante de Jesus. Sabe por quê? Porque Ele sabe quem você é. Não adianta tentar dizer: ah, Senhor, eu peco por causa disso. Não, Senhor, eu peco porque eu sou ruim, eu sou pecador, eu tenho vontade, eu gosto disso. Senhor, me transforma. E na hora que Zaqueu reconheceu quem ele era e quem ele não era, Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Zaqueu tinha escutado muitas vezes: você não é mais filho de Abraão, você serve os romanos, você não tem mais direito à salvação. E naquele dia Jesus diz uma frase que deve ter derretido o coração de Zaqueu: Zaqueu, você voltou a ser filho de Abraão. Eu não sei se você percebeu, mas Zaqueu ficou pobre. Com uma metade ele deu aos pobres, metade das suas riquezas ele deu aos pobres, e com a outra metade ele restituiu a quem ele roubou, e era muita gente. Sabe por que Zaqueu fez isso? Porque Zaqueu abriu mão do pecado e dos seus frutos. E Zaqueu está nos ensinando o que a gente faz quando a graça de Deus alcança o nosso coração. A gente abre mão do pecado e dos seus frutos. Há uma história sobre a esposa de Zaqueu. Essa história deve ser fictícia, mas eu gosto dela porque ela ilustra bem o que aconteceu naquele dia. A história diz que Zaqueu desceu da árvore, foi com Jesus e os 12 discípulos para casa, sem avisar a sua esposa. Eu não sei o que aconteceria na sua casa, mas se eu chegasse lá em casa com 13 homens para comer sem avisar, ficariam 14 com fome. Mas a história diz que Zaqueu chegou com Jesus e os discípulos e disse: olha, mulher, eles vieram para ficar aqui, para a refeição. E ela disse: mas como, Zaqueu? Como é que você traz 13 homens sem me avisar? Você não podia mandar um recado, Zaqueu? Você podia me avisar. E ele disse: não, mulher, mas não fui eu, foi ele. Ele disse que vinha e veio. E aí a esposa dele disse: mas Zaqueu, como assim ele disse que vinha e veio? Zaqueu, quem é que manda nessa casa? Você ou ele? E aí Zaqueu respondeu: até ontem era eu quem mandava, mas a partir de hoje é ele quem manda. Eu gosto dessa história, porque ela ilustra muito bem o que aconteceu no coração de Zaqueu. Ele reconheceu que enquanto ele fosse o Senhor da sua vida, era o pecado que seria a sua realidade. Mas no dia que Jesus se tornou o Senhor da sua vida, as coisas mudaram. Sabe, às vezes a gente vive como escravos do pecado. Uma vida de recorrência no pecado. Uma vida de alguém que gostaria de vencer, gostaria de mudar de vida, gostaria de abandonar o pecado, mas de alguma forma não consegue. Sabe por quê? Porque você ainda não abriu a porta da sua vida para que Jesus entre.
É por isso que para Laodiceia, Jesus disse: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Você entende essa figura agora, não entende? Quando Jesus diz: estou batendo a porta, porque Ele quer entrar e sentar à mesa conosco. Ele quer dizer: filho, eu quero intimidade contigo. Filho, eu te perdoo. Filho, eu te aceito. Filho, eu quero transformar a sua vida. Eu não sei se nessa noite há alguém precisando refazer a aliança com Jesus, refazer os acordos com Jesus. Talvez finalmente abrir a porta da vida para Jesus e deixá-lo entrar, para que Ele faça o trabalho que precisa ser feito. Talvez alguém que vive como Zaqueu, sabendo o que deveria ser, mas não é. Eu quero convidar você nessa noite a abrir a porta da sua vida para Jesus. Se Ele já mora dentro da sua casa, só confirma: Senhor, a porta está aberta e é tua. É o Senhor quem manda. Eu vou ser um servo, eu vou obedecer. E se por acaso você se identificou com Zaqueu, é hora de abrir a vida, porque se Ele transformou Zaqueu, Ele pode transformar você também. Eu vou cantar um hino agora, e enquanto você ouve esse hino, se você quiser dizer publicamente para Jesus: Senhor, a porta do coração está aberta, a chave é tua e o Senhor é quem manda. Vai ficando em pé no teu lugar enquanto você ouve o hino. Ajunto os cacos pelo chão e entrego ao Senhor outra vez. Pedaços minha vida que Ele já refez e eu quebrei. Curvado, envolto em sofrer vou, perdido de vergonha vou, marcado por tropeços vou, entregar-me vou, sim, aos pés daquele que me faz de novo, novo outra vez, pra Deus. Pecados bumerangue, arrependo-me pra repetir. Impulsos que me vencem, se no instante estou distante do Pai. Curvado, envolto em sofrer vou, vestido de vergonha vou, marcado por tropeços vou, entregar-me vou, sim, aos pés daquele que me faz de novo, novo outra vez, pra Deus. Mais uma vez sou novo e renovo a vontade de ser. Somente do Senhor, mas se cair, retornarei a subir.
Curvado, envolto em sofrer, vou, vestido de vergonha, vou, marcado por tropeços, vou, entregar-me vou, sim, aos pés daquele que me faz de novo, novo outra vez. Curvado, envolto em sofrer, vou, vestido de vergonha, vou, marcado por tropeços, vou, entregar-me vou, sim, aos pés daquele que me faz de novo, novo outra vez, pra Deus. Querido Deus, nós te agradecemos porque a história de Zaqueu nos diz que se a vida dele foi transformada, a nossa também pode ser. Nós abrimos a porta da nossa vida, abrimos a porta do nosso coração, para que o Senhor entre e declare salvação, Senhor. Nós não queremos mais o controle, nós entregamos o controle em tuas mãos, para que o Senhor possa dizer o que tem que ter e o que não tem que ter, e para que o Senhor possa tirar da nossa vida o que precisa ser tirado, e colocar na nossa vida o que precisa ser colocado. Deus, nós damos essa autorização, para que o Senhor mexa na nossa vida, e nos transforme em salvos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém.